Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Nessa noite nós vamos dar continuidade ao nosso estudo panorâmico do livro de Oséias. Por isso eu lhe convido a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Oséias, capítulo 11, a partir do verso 1. Abra sua Bíblia no livro do profeta Oséias, no capítulo 11, a partir do verso 1. A palavra de Deus nos diz, capítulo 11 do livro do profeta Oséias: Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo sob as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar neste momento. Pai querido, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Pedimos ao Teu Santo Espírito que nos ajude a compreendê-la neste momento. Que ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração e que o Teu Santo Espírito me use como instrumento. Esta é a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada nós demos início ao nosso estudo panorâmico do livro do profeta Oséias. E nós então, depois de ter feito aquela parte introdutória, autor, data, contexto, que você pode assistir no vídeo do livro do profeta Oséias, parte 1, quando nós fizemos as questões introdutórias, nós também entramos na questão dos temas teológicos, dos ensinos doutrinários do livro. E o primeiro aspecto que nós vimos dos ensinos doutrinários do livro é o que diz respeito à aliança que Deus fez com o seu povo, um pacto, uma aliança. E esta aliança, Deus deu a palavra de Deus para eles, a lei divina, onde eles conheciam os termos da aliança por meio dessa lei divina, e eles então deveriam viver conforme a vontade de Deus, conforme a instrução de Deus. Mas infelizmente, eles deixaram a lei do Senhor, eles se esqueceram do Criador, daquele que os havia libertado, daquele que os ajudava, e por isso eles transgrediram a aliança do Senhor. Não apenas na questão geral, mas também em aspectos muito específicos da lei. Nessa noite nós vamos continuar olhando para o segundo aspecto teológico e doutrinário do livro de Oséias. E nós então temos diante de nós a importância que o profeta deu à história. Quando nós pensamos sobre o pacto que Deus fez com o seu povo, nós percebemos que Oséias, para deixar claro e trazer à memória do povo novamente este pacto, ele apresentou diversos dados históricos. Na mensagem profética, nós temos muitas menções históricas. Isso demonstrou, como nós vimos no primeiro vídeo, que Oséias era um homem conhecedor da palavra de Deus, conhecedor da lei do Senhor, mas também conhecedor da história do seu povo. E é interessante nós percebermos que a necessidade de Oséias se utilizar da história do povo vem do fato de que o Senhor, como Deus da aliança, não apenas estabeleceu o padrão para o seu povo, mas também se comprometeu em monitorar, em intervir, caso algo acontecesse errado. Ou seja, Deus estabeleceu o pacto, Deus estabeleceu a aliança e Deus está ativo
neste pacto e nesta aliança, monitorando o povo, intervindo na vida do povo, principalmente quando o povo falha em cumprir esta aliança. Isso nos ensina uma verdade preciosa para nós, que o nosso Deus, como essa deidade, não está distante ou está desinteressada do seu povo. Pelo contrário, ele é o Deus da história e ele está ativamente controlando tudo que acontece. Ele não apenas é o Senhor nosso Deus, mas ele tem sido este Deus em todo o tempo. No caso do povo, Oséias faz questão de dizer que esse Senhor, o Deus deles, era um Deus desde a terra do Egito. É claro que há muitas outras passagens nas quais o profeta se utiliza das narrativas do êxodo, da peregrinação do povo pelo deserto. Mas ele faz questão de usar o Egito como um resumo da opressão da qual o povo escapou. Nós nos lembramos, quando nós lemos a palavra de Deus, das dificuldades que o povo passou na época do Egito. Por isso que o Egito, quando nós olhamos a palavra Egito na Bíblia, nós devemos pensar em opressão, nós devemos pensar em escravidão, mas nós também devemos pensar em libertação do povo de Deus. E Oséias, ele narra, e usa esse evento do Egito utilizando Números, capítulo 25, do verso 1 ao verso 5, onde ele relata o que aconteceu em Baal-Peor e mostra que logo no início de Israel, logo no início da nação, Israel manifestou sempre a propensão de se envolver em um culto pagão. Deus os havia escolhido, Deus os havia libertado, eles foram objetos deste cuidado especial de Deus desde o princípio, porém eles não foram leais a Deus. Eles não cumpriram os termos da aliança de serem fiéis a Deus. E infelizmente eles acabaram falhando nessa tarefa. Agora, algo interessante de nós olharmos é que o povo sempre teve a propensão pela idolatria. A partir do momento que o pecado entrou na história da humanidade, o ser humano então já se tornou idólatra. E Deus, na sua palavra, ele tenta combater constantemente, ele combate constantemente esse aspecto da idolatria. Constantemente Deus está combatendo a idolatria na vida do povo de Deus. E nós devemos lembrar que a idolatria não diz respeito apenas a um ídolo, apenas a uma imagem. Mas idolatria tem a ver com tudo que nós colocamos no lugar de Deus, que substitui Deus na nossa vida. Outro aspecto importante também, irmãos, que nós vemos claramente é a questão da infidelidade espiritual do povo. Da infidelidade espiritual do povo. A afirmação mais séria que Oséias faz sobre a conduta de Israel é a quebra dos 2 mandamentos, dos 2 primeiros mandamentos. Eles adoraram outros deuses e eles fizeram ídolos. E como nós falamos no ponto anterior, Israel não precisava do estímulo de outras nações para ser idólatra. Logo que eles saíram do Egito, é claro que eles foram influenciados pela poligamia do Egito. Lá em Êxodo 32, nós percebemos claramente, quando lemos o texto, a questão do bezerro de ouro. Com a questão do bezerro de ouro,
nós então entendemos que a sedução dos outros povos em relação à idolatria se intensificou quando o povo entrou na terra de Canaã. Quando o povo entrou na terra de Canaã, eles então tomaram ciência de que aquele povo adorava um Deus chamado Baal, um Deus chamado Baal. E essa religião que eles praticavam em adoração ao Deus Baal era uma religião sem conteúdo moral algum. Quando nós olhamos para a lei de Deus e olhamos tanto para a religião judaica como para a religião cristã, nós percebemos que ambas têm um conteúdo moral, o ideal de Deus no que diz respeito à moralidade para o seu povo. Mas a religião cananeia não, eles não estavam preocupados com isso. A ideia deles era olhar para o Deus Baal como o Deus da prosperidade, como Deus da fertilidade. Então os cananeus, eles atribuíam a fertilidade, o envio das chuvas, as colheitas abundantes ao Deus Baal. Então as comunidades cananeias, elas eram orientadas pela agricultura, a principal função delas era a agricultura, e eles então procuravam agradar o Deus Baal. E como eles faziam isso? Eles praticavam a prostituição cultual. Como a adoração a Baal era destituída de princípios morais, os adoradores de Baal, então eles se prostituíam como forma de culto em adoração a este Deus, em adoração a esta deidade. Infelizmente, o povo, quando entrou na terra prometida, o povo de Deus, eles ficaram fascinados com esta adoração. Mas algo mais importante, eles perceberam que os cananeus, eles tinham uma cultura muito bem sucedida no que diz respeito à agricultura. O povo de Deus, eles sempre foram pastores de rebanho. Quando eles entraram na terra prometida, eles tiveram que praticar a agricultura. E os cananeus, eles eram muito prósperos em relação a essa agricultura. E quando o povo de Deus percebeu a prosperidade dos cananeus, eles então quiseram se informar com os cananeus qual era o segredo para essa prosperidade no que diz respeito à agricultura. E o que os cananeus responderam é Baal. Baal que nos dá a prosperidade. Então o que o povo começou a fazer? O povo, infelizmente, começou a adorar também a Deus Baal. Então eles criaram uma religião sincrética, onde eles colocavam aspectos da adoração a Baal e também aspectos de adoração ao único e verdadeiro Deus. E quando eles agiram desta forma, adorando tanto Baal como adorando também Deus, na visão de Deus e na visão do profeta Oséias, que está transmitindo a visão de Deus, eles então estavam praticando o quê? A poligamia. Por quê? Porque a palavra Baal tem um significado de marido e também de senhor. Então, quando Israel adorava ao Deus Baal, eles estavam praticando a poligamia no que diz respeito às questões espirituais, porque eles estavam se rendendo a 2 maridos e a 2 senhores. E algo interessante de nós lermos na palavra de Deus é que o povo de Deus, mesmo se envolvendo com formas de idolatria, eles nunca deixaram de adorar o verdadeiro Deus. Porém, de uma maneira sincrética, colocando elementos da adoração a outros deuses, ao culto que eles prestariam a Deus. E quando eles estavam agindo dessa maneira, eles então estavam sendo infiéis a Deus.
E Oséias, então, ele reforça a linguagem do marido, da esposa, do casamento, do noivado, para enfatizar essa dimensão pessoal do relacionamento de Deus com o seu povo. E a infidelidade pactual, onde o povo de Deus estava quebrando as suas obrigações solenes para adorar um outro Deus, ter um outro Deus como Senhor, um falso Deus, é claro, e também um outro marido que não fosse apenas o Deus de Israel. E nisso, o profeta Oséias então alerta o povo de que eles estavam praticando uma prostituição espiritual, um adultério espiritual. E faz questão de enfatizar que Deus estava repugnando essa traição. E que essa traição traria as consequências próprias, como a disciplina da parte do Senhor. Como a traição no âmbito do casamento, nessa relação interpessoal, também traz consequências para aquele relacionamento. De igual forma, essa traição também traria consequências para o povo de Deus. E nós sabemos quais são as consequências, né? As terríveis consequências. O povo sendo levado para o cativeiro da Babilônia. O outro aspecto que nós vemos claramente no livro do profeta Oséias diz respeito ao compromisso do Senhor. Havia duas partes na aliança. E Oséias faz questão de apresentar para o povo de que, lamentavelmente, o povo estava falhando. O povo estava ignorando o seu papel nessa aliança, nesse relacionamento. Evidente, irmãos, é evidente que Deus sempre tomou a iniciativa de amar um povo especial. Lá no texto que nós lemos, no capítulo 11, verso 1 do livro do profeta Oséias, a palavra de Deus diz: quando Israel era jovem, eu o amei. Quando Israel era menino, eu o amei. Então, o amor é o aspecto fundamental, constitutivo da graça de Deus. É claro, irmãos, que nós nunca vamos saber, né? É algo inexplicável para nós. Essa questão do motivo do amor divino para com um povo que nunca havia demonstrado nenhum interesse por esse verdadeiro Deus. Lá no capítulo 33, verso 19 de Êxodo, a palavra de Deus diz: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então nós temos claramente em todo o Velho Testamento a benevolência do Senhor para com a vida daqueles que ele havia chamado e que ele havia feito este pacto. A palavra de Deus nos informa, em 1 João, capítulo 4, verso 10, que Deus nos amou primeiro. A eleição divina do povo não foi apenas uma questão de dádiva inicial do amor. Ela também se manifesta no contínuo cuidado e proteção da parte de Deus para o seu povo. O Senhor, o nosso Deus, ele ordenou as circunstâncias, ele ordenou a maneira como o povo seria alcançado pelo seu amor, e ele então atraiu um povo para si. Lá no capítulo 11, verso 4 de Oséias, ele usa a expressão com laços de amor. Então nós somos levados mais uma vez a olhar para o Êxodo, quando Deus tirou o povo da terra do Egito e proveu tudo o que eles precisavam enquanto eles caminhavam no deserto. O alimento, a água, a roupa, o cuidado especial de Deus
em relação à nuvem que os protegia do sol escaldante durante o dia e a coluna de fogo que os aquecia do terrível inverno e do terrível terrível frio, né, que o deserto possuía. Então esse cuidado da parte de Deus também expressava o seu amor, não apenas de chamar, mas também de cuidar do seu povo. Quando a nação deixou de responder à bondade e transgrediu a aliança do Senhor, mesmo assim Deus lidou com eles com longanimidade. Como Deus lidou com eles com longanimidade? Enviando os profetas. Enviando os profetas para tentar fazer com que eles mudassem de atitude. E o próprio profeta Oséias trabalhou incansavelmente para mostrar para o povo que eles precisavam se voltar para o Deus da aliança. A advertência final, né, da parte do profeta, a punição, a disciplina, e ele deixa claro que o juízo era inevitável. Por que inevitável? Porque era um ato de amor, do amor restaurador de Deus para com o povo. O povo de Deus seria incapaz de remediar aquela situação quando o julgamento viesse. Mas Deus cuidaria do povo. Deus continuaria sustentando o povo. E na restauração, Deus então colocaria o povo em uma nova situação. Ezequiel fala da troca do coração, né? Do coração de pedra para um coração de carne. Deus então restaurando o povo. E eles então tendo condições de viver uma nova realidade no que diz respeito à sua vida com Deus. Cumprindo as ordenanças do Senhor, vivendo para agradar o único e verdadeiro Deus, fugindo da idolatria, guardando o dia do Senhor e vivendo como aquele povo que foi amado e chamado e sustentado pelo único e verdadeiro Deus. É interessante que lá no capítulo 14, verso 4 de Oséias, Deus se coloca como o único médico que poderia curar o povo dessa apostasia espiritual e os colocaria novamente na posição de filhos, na posição de cuidados, de serem cuidados pelo Senhor. Então Deus, meus queridos irmãos, como um ato de amor para com o povo e pelo seu compromisso, pela sua aliança que ele fez para com o povo, Deus então trabalhou e trabalha ainda hoje incansavelmente para prover meios para que o povo viva o seu ideal. Nós temos a sua palavra, nós temos a pregação, nós temos o ensino, nós temos aqueles homens que são levantados da parte de Deus para instruir a igreja, como esse compromisso, para expressar esse compromisso que Deus tem com o seu povo. Um outro aspecto muito importante que nós já estamos falando desde o início, que nós começamos a estudar o livro de Oséias, é a questão da restauração de Israel. É claro que no capítulo 3, Oséias estava falando consciente da intenção do Senhor de tratar Israel de maneira paralela àquela que o próprio profeta foi instruído a impor a Gomer. Primeiramente, haveria um período de isolação, de privação, durante o qual Israel seria induzido a abandonar a fascinação pela adoração pagã e retornar à fidelidade
ao Senhor. Então nós percebemos que essa restauração da parte de Deus em relação ao seu povo tinha uma estratégia muito bem declarada. Isolar o povo, privar o povo, tirar o povo da terra prometida, tirar o povo da cidade santa, para que eles então pudessem perceber o pecado daquela adoração pagã e retornassem ao Senhor em fidelidade, tendo como objetivo devotar o seu amor unicamente e exclusivamente para o único e verdadeiro Deus. Esse plano de Deus, em certa medida, foi alcançado por meio da conquista da terra pelos assírios, pela deportação do povo. Como uma entidade política, né? O Reino do Norte foi varrido do mapa. Porém, mais adiante na profecia, Oséias revela que ele também está consciente de que um destino semelhante aguarda Judá. O Reino do Sul se tornará igualmente objeto da queixa divina, fará com que o Senhor fique também triste em relação à conduta do povo do Reino do Sul. Eles então tropeçarão, falharão e também serão desprezados pelo juízo do Senhor. Desprezados por um pouco de tempo, para que eles percebam o que eles haviam perdido. Contudo, o tempo da restauração chegaria. E aqui é um ponto interessante, que tanto os remanescentes do norte quanto os do sul participariam dessa restauração e novamente se tornariam um povo apenas. Então nós percebemos que após a restauração, nós não temos mais essa divisão, Reino do Sul, Reino do Norte. Pelo contrário, nós temos Jerusalém restaurada, e agora tanto aqueles que faziam parte do norte como aqueles que faziam parte do sul se tornam um povo só novamente. Então nós percebemos que o Salmo 133, abra lá sua Bíblia, no Salmo 133, é também uma profecia na vida do povo de Deus. Salmo 133, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Esse salmo foi escrito por Davi, enquanto ele preservava a unidade e a união de todo o povo, algo que aconteceu após a morte do seu filho Salomão, que acabou-se, após a morte do seu filho Salomão, porque depois da morte de Salomão a nação foi dividida. Mas nós olhamos também para o Salmo 133 como uma profecia, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Porque após o cativeiro e a restauração, eles então se uniram novamente. E nós percebemos que somente o termo Israel é usado. Israel de Deus. Não é usado mais o termo Judá, mas o termo Israel. E isso nos leva para o cumprimento das promessas da Escritura que diz respeito a Jesus Cristo. A Jesus Cristo. Essa promessa de se tornar um povo só alcança a sua totalidade quando Cristo ele vem na sua primeira vinda. E ele alcançará a sua consumação quando Cristo voltar, para nos levar para Canaã celestial. Então nós realmente seremos um
povo só, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as nações e de todas as línguas. Apenas um povo. Então essa restauração que Oséias proclama para o povo encontra sua consumação no momento em que Cristo voltar para nos levar para junto dele, para vivermos eternamente como este povo. Mas agora, enquanto nós vivemos neste mundo, nós já podemos provar do cumprimento dessa promessa. Porque a partir do momento que uma pessoa professa que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida e que Cristo morreu para perdoar os seus pecados, então ele é inserido na vida da igreja. Ele se torna povo de Deus. Então ele se torna um povo só com o Israel. Israel de Deus no Antigo Testamento, Israel de Deus no Novo Testamento. E nós então nos tornamos um com aquele povo que viveu antes da vinda, antes do cumprimento da primeira vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do Messias. Então, irmãos, o livro do profeta Oséias, caminhando para a conclusão, é um livro de exortação. É um livro que confronta o povo em relação ao pecado. É um livro que usa o casamento do profeta Oséias como dramatização para que ele pudesse sentir um pouco do que Deus estava sentindo enquanto o povo lhe traía e pudesse transmitir a sua mensagem com fervor para o povo. Mas ao mesmo tempo é uma mensagem de restauração. É uma mensagem de amor, onde Deus está disciplinando o seu povo, porque Ele ama o seu povo, porque Ele quer restaurar o seu povo e porque Ele quer conduzir o seu povo de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua aliança, de acordo com o seu querer. O meu desejo é que a palavra de Deus fique gravada no meu coração, no seu coração. E se você, porventura, não assistiu a parte 1 desse estudo panorâmico, assista, está lá no YouTube, a parte 1 deste estudo, para que você então possa entender plenamente a parte 2, que é a continuidade, onde nós temos outros aspectos trabalhados no livro e também a conclusão. Deus abençoe sua vida. Vamos fazer uma oração neste momento. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo teu ensino. Pedimos ao teu Santo Espírito que continue aplicando essa mensagem ao nosso coração, para que nós possamos olhar para o livro do profeta Oséias e perceber que por meio da instrumentalidade do teu servo, nós temos uma mensagem atual e prática para a nossa vida. Da mesma forma que esta mensagem também foi para aqueles leitores iniciais. Mas nos ajude, ó Deus, a nos arrependermos dos nossos pecados. Nos ajude, ó Deus, a nos arrependermos como teu povo do que nós temos feito que desagrada, que fere a sua aliança, que atrapalha o desenvolvimento deste pacto. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados e nos ajude a viver como teus filhos, vivendo para ti, tendo somente o Senhor como nosso Deus e nos livrando de toda idolatria. Essa é a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Uma boa noite a todos.